E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Lógica para a Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês curtam e aproveitem bastante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dedução natural em lógica de predicados. A primeira coisa que vocês têm que saber é que todas as regras que nós vimos de dedução natural para a lógica proposicional também se aplicam à lógica de predicados. Então, se todas as regras se aplicam, a gente consegue provar a fórmula que está aí em tela. Para todo x, se h de x, então não m de x e h de s, portanto, não m de s. Onde h de x significa que que x foi escrito em uma linguagem funcional e m de x significa que x foi escrito em uma linguagem orientada a objetos. Então, vocês conseguem provar isso com o conhecimento que vocês têm? Bem, a resposta é não. Por quê? Porque apesar de todas as regras se aplicarem, na fórmula que está em tela tem uma coisa nova, tem uma coisa que não havia em lógica proposicional. É o quê? Que coisa é essa? É o meu quantificador. Para todo x. Isso significa o quê? Significa que, além das regras que a gente já conhece, nós precisamos de mais algumas novas regras de dedução. Lembre-se sempre que todas as regras de dedução da lógica proposicional, elas também valem para a lógica de predicados. Nós apenas precisamos de regras adicionais. E que regras são essas? São regras para a operação de igualdade e regras para os quantificadores. O para todo, o quantificador existencial e o quantificador universal, certo? O existe e o para todo. Primeiramente, vamos olhar as regras da igualdade. Como usual, nós temos duas regras, uma para a introdução da igualdade e outra para a eliminação ou exclusão da igualdade. Então, para introduzir uma igualdade, eu posso simplesmente dizer que T é igual a T, certo? Apesar dessa primeira regra estar correta, ela sozinha não é muito útil. Nós precisamos de uma forma de substituir termos iguais por outros termos iguais repetidamente. E aí nós temos a regra de eliminação. Então, se nós tivermos que T1 é igual a T2, certo? E se nós tivermos uma fórmula φ em que nós podemos substituir a variável x em φ pelo termo T1, então, como T1 é igual a T2, nós podemos substituir esse mesmo x em φ por T2. E nós podemos aplicar essa substituição sucessivamente. Se T1 é igual a T2, eu posso substituir por T2. Se T2 é igual a T3, eu também vou substituir por T3 e assim por diante. Complicado? Não, nem tanto. Vamos olhar um exemplo, certo? Então, imagine que você tenha, eu quero provar que se T1 é igual a T2, então T2 vai ser igual a T1. Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho apenas uma premissa. Minha premissa é o quê? É que T1 é igual a T2. E o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, certo? Eu vou substituir, não, desculpe. Eu vou introduzir a igualdade. Eu vou dizer que T1 é igual a T1, certo? Agora imagina aí que eu tenho uma fórmula φ em que x é igual a T1, certo? X igual a T1. Então, se eu substituir esse x aqui por T1, certo? Isso está correto. Então, se eu posso substituir esse x por T1 e minha fórmula é verdade, eu posso substituir também esse x por T2 e eu vou ter que T2 é igual a T1, certo? E a gente elimina a igualdade nas linhas 1 e 2, tá bom? O segundo conjunto de regras que nós temos diz respeito ao quantificador universal. Mais uma vez, nós podemos eliminar o quantificador ou introduzir o quantificador. Então, se nós tivermos uma fórmula do tipo para todo x, φ, em que x é uma variável que aparece na fórmula φ,
eu posso simplesmente dizer que substituir x por um termo qualquer em φ e dizer que isso aqui tudo vai ser verdade, tá bom? E continuar no meu, deduzir isso e continuar no meu sistema de dedução, tá bom? Da mesma forma, eu posso introduzir o quantificador. Então, se eu tiver um escopo, certo? Em que um termo qualquer, que ele é genérico o suficiente, ele não é nada particular, eu posso deduzir alguma coisa e substituindo o meu termo x0, quando eu substituir na minha fórmula x, eu substituir por x0, certo? Eu posso simplesmente tirar o x0 e botar o x de novo. X0 é um termo, x é uma variável, tá? E eu posso introduzir o quantificador e dizer que para todo x, o meu φ é verdadeiro, em que x aparece como variável na fórmula φ. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos aqui a seguinte fórmula. Para todo x, h de x implica não m de x, h de s, portanto, não m de s, em que h de x é x, foi escrito em uma linguagem funcional, m de x significa que x foi escrito em uma linguagem orientada a objeto, certo? Então, como é que nós provamos isso? Ora, nós temos duas premissas. Nós temos para todo x, então, se h de x, portanto, então não m de x e h de s, certo? Nós temos essas duas premissas. Bom, eu posso, primeiramente, excluir o para todo aqui na primeira premissa, na linha 1, certo? E eu vou excluir o para todo dizendo que, substituindo aqui o x por um termo, no caso o termo s, e vou dizer que h de s, então, se h de s, então não m de s, certo? E eu excluo para todo na linha 1. E agora que eu tenho que eu sei que h de s é verdade e que essa implicação aqui é verdade, eu posso simplesmente excluir a implicação pelo que eu tenho nas linhas 2 e 3. E eu vou ter que não h de s, que é a conclusão do meu argumento. Ou seja, eu utilizei tanto a exclusão do quantificador universal, quanto a exclusão da implicação, que é uma regra que a gente já viu antes e que, portanto, ela pode ser reusada aqui. Agora vamos olhar um exemplo um pouquinho mais complicado. Então eu tenho o seguinte argumento. Para todo x, se p de x, então q de x. Para todo x, p de x, portanto, para todo x, q de x. Ou seja, eu tenho duas premissas, que são essas colocadas aqui, certo? Premissa 1, premissa 2, e eu tenho minha conclusão aqui em azul. Tá? Então, eu quero, a partir dessas premissas, provar a minha conclusão. O que é que eu posso fazer aqui? Bom, o primeiro passo vai ser o quê? Vai ser remover os quantificadores das premissas, certo? Para eu remover o quantificador da premissa, eu tenho que definir um escopo, certo? E mostrar que, para algum termo qualquer, se é para todo, para algum termo qualquer, essas fórmulas φ, elas vão ser verdade dentro desse escopo para um termo em específico. Então, eu vou definir o termo x0 e vou eliminar o quantificador universal da premissa 1. Então, se é verdade que para todo x, p de x, se p de x, então q de x, então para um termo x0 qualquer, se p de x0, então q de x0, certo? E vou fazer a mesma coisa para a segunda premissa, ou seja, vou remover o quantificador universal também, p de x0. Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho agora simplesmente uma exclusão da implicação, porque eu sei que p de x, e eu sei que p de x implica q de x.
Q de x0, desculpe. Portanto, eu posso concluir com a eliminação da implicação que Q de x0 é verdade. E agora o que é que a gente precisa? A gente precisa introduzir o para todo, certo? Porque o meu x0 é um termo que não é nenhum termo em particular, é um termo genérico o suficiente para eu simplesmente introduzir o quantificador universal na fórmula que eu obtive aqui na linha 5. E como é que vai ficar isso? Ora, eu simplesmente vou tirar o x0 e vou colocar minha variável x de volta. E eu vou ter que, para todo x, Q de x, que é exatamente o que a gente queria demonstrar, certo? Vou botar aqui em azulzinho também. E a gente pode ligar isso com isso, certo? E o que foi que eu fiz? Isso foi feito pela inclusão do para todo na caixinha de 3 até 5. A gente pode fazer uma analogia da exclusão do para todo e da inclusão do para todo com o operador AND da lógica proposicional, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui que para todo x, φ de x, certo? Digamos que o meu universo seja o meu conjunto de valores, U, no meu modelo, tá? Ele vai ser o quê? Vai ser x0, x1, x2, xn, tá? Então, para excluir o para todo, eu posso olhar isso aqui tudinho como se fosse φ de x0 e φ de x1 e φ de x n, certo? Portanto, eu posso simplesmente concluir que vai ser um φ de x0, por exemplo, ou x1, ou x2, ou x3, qualquer um que seja. Da mesma forma, tá? Eu posso ver a inclusão do para todo como uma forma de dizer que, bom, eu provei aqui que φ de x0, eu deduzi φ de x0, mas o meu x0 ele é genérico o suficiente, certo? Eu posso inferir que φ de x1 também, de x1, que φ de x2 e que φ de xn. E eu posso deduzir que φ de x0 e φ de x1 e φ de xn. Então, essencialmente, isso aqui é o quê? Isso aqui é um para todo x, φ, que é exatamente o que a gente tem aqui. Para todo x, φ, tá bom? Então, é muito parecido com o I que a gente tem na lógica proposicional. Finalmente, chegamos às regras para o quantificador existencial. Mais uma vez, nós temos regra de introdução do quantificador e regra de eliminação do quantificador. Então, se eu tiver uma fórmula φ qualquer, em que eu sei, em que a variável x substituída por t é verdade, eu posso reescrever isso dizendo que existe um x que faz com que φ seja verdade. Ora, se φ é verdade utilizando o termo t, então é porque existe um x em que é verdade. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, se eu tiver aqui para todo x φ, certo? E se eu substituir x por x0 dentro de um escopo em que x0 é verdade, note que aqui, além de ter o escopo, eu também tenho uma hipótese, certo? São duas coisas. Enquanto anteriormente não, eu só tinha o escopo, eu não tinha nenhuma hipótese.
Se substituindo x por x0 em φ, eu conseguir deduzir esse x aqui, certo? Eu posso simplesmente dizer que x é verdade também fora do escopo. Note que tem uma semelhança aqui com a operação de ou, o ou da lógica proposicional, certo? Da mesma forma, se eu tiver um conjunto aqui em que o meu universo é x0, xn, certo? O que eu estou dizendo aqui é que φ de x0 ou φ de x1 ou φ de xn, tá bom? E a mesma coisa aqui. Eu simplesmente só não sei qual é exatamente o x, mas se existe um e dentro desse escopo eu provei, eu posso simplesmente puxar isso de fora. Tá certo? Vamos olhar como essas regras são aplicadas a partir de exemplos. Então, primeiramente, eu tenho aqui esse argumento. Para todo x, f de x ou g de x. Portanto, existe um x em que f de x ou g de x. F de x é um predicado que diz que x é um jogo desenvolvido em Flash, e g de x é um predicado que diz que x usa informações do GPS. Então, a partir da premissa, para todo x, f de x ou g de x, certo? O que é que eu faço? Bom, o primeiro passo é simplesmente remover o quantificador universal. Então, eu vou introduzir um termo A, por exemplo, e vou substituir x por A na fórmula que está aqui, certo? Na fórmula φ que está aqui dentro, e vou remover o quantificador. E eu vou ficar com o quê? Vou ficar com f de A ou g de A. Agora que eu tenho uma fórmula que está expressa em termos de um termo, eu posso fazer o contrário. Eu posso introduzir o quantificador existencial, certo? E substituir o A pelo x. E eu vou passar até que existe um x em que f de x ou g de x. Através de quê? Através da inclusão do quantificador existencial na linha 2, certo? Bom, podemos ter um exemplo um pouquinho mais complicado também. Imagine que agora que eu tenho o seguinte argumento. Para todo x, se p de x, então q de x. Essa é a minha primeira premissa. E a minha segunda premissa é: existe um x em que p de x. Portanto, existe um x em que q de x é verdade. O que é que eu posso fazer? Bom, eu tenho minhas duas premissas, certo? Então, aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar um escopo e fazer uma hipótese. Então, eu crio um escopo em que eu vou usar o termo x0, certo? E vou criar a hipótese de que p de x0, tá bom? Eu vou simplesmente assumir que p de x0 é verdade. Depois, bom, eu vou remover o para todo na premissa da linha 1 com relação a x0. Então, se para todo x, p de x implica q de x, eu posso remover isso dentro do escopo e dizer que p de x0 implica q de x0. Ora, eu agora tenho que p de x0, que é a minha hipótese, tenho que p de x0 implica q de x0. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente eliminar a implicação e dizer que q de x0. Tá bom? Ah, beleza, massa. Então, se q de x0, eu posso simplesmente dizer que existe um q de x, existe um x tal que q de x, simplesmente introduzindo o quantificador existencial, o existe, na linha 5,
certo? Opa, chegamos lá? Quase, quase, certo? Quase. O que nós temos na linha 6, ele é válido dentro da caixa do escopo de x0. Eu ainda preciso sair dele. E como é que eu faço? Eu simplesmente tiro ele para fora na linha 7 e a operação vai ser a exclusão do existe nas linhas 2 e nas linhas 3-6. Vocês lembrem que a regrinha da inclusão dizia que se existe um φ, um x tal que φ de x, certo? E se eu tiver um x0 e eu tiver uma hipótese aqui em que no meu φ, substituindo x por x0, eu deduzo uma fórmula x, isso aqui tudinho está no escopo, eu posso deduzir que x é fora dentro dele. Ou seja, eu tenho que o meu x aqui, no caso, é isso aqui, tá? Isso aqui é o que está aqui no início. Isso aqui é a minha hipótese, tá bom? Isso aqui tudinho, desculpa, a caixinha é aqui, tá? Isso aqui tudinho é a mesma caixinha de escopo aqui, eu tenho que tirar. Então, para tirar a minha dedução aqui. Beleza? Bem, para concluir, vamos olhar um exemplo um pouquinho mais complicado, certo? Vamos olhar um exemplo em que nós temos duas variáveis. Então, nós temos aqui, nesse argumento, nós temos duas premissas. Primeiro, existe um x em que p de x. E nossa segunda premissa é o quê? É que para todo x e para todo y, p de x implica q de y. Portanto, para todo y, q de y, tá? Bom, nós temos duas variáveis, então é natural você supor que nós vamos precisar de duas caixinhas de escopo, certo? Uma para cada variável. Então, eu vou criar um x0, uma caixinha de escopo x0 e vou criar uma caixinha de escopo y0. E essas caixinhas, elas podem estar alinhadas, tá bom? Por onde é que eu começo? Bom, me parece mais simples começar com a hipótese de que um P de x0 vai ser verdade, certo? Se eu assim proceder, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente admitir que o meu x0 ele vai estar dentro do y0, porque é a hipótese que eu vou assumir primeiro, certo? Mas eu vou ter duas caixinhas, uma para o y0 e uma para o x0, certo? E qual vai ser minha hipótese? Bom, minha hipótese vai ser que P de x0, certo? Dentro, primeiro, da caixinha onde tem o x0. E agora, o que é que eu posso fazer? Bom, eu já tenho o escopo de x0, eu já assumi a hipótese de que P de x0, eu posso agora tentar remover esse para todo existe, certo? Então, quando eu remover esse para todo x, ou para todo existe, às vezes a gente fala bobagem também. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que simplesmente removo ele e substituo o x aqui pelo x0. Então, pela remoção do para todo, pela exclusão do para todo na linha 2, eu vou ter que para todo y, p de x0 implica em q de y. E agora o que é que eu faço? Bom, as caixinhas estão alinhadas, e significa que eu posso ter o termo y0 aparecendo dentro da caixinha do x0. Então, eu vou remover esse y aqui agora. Desculpa, eu vou remover o para todo y, substituindo esse y por y0. Quando eu fizer isso, eu vou ter que p de x0 implica q de y0, pela exclusão do para todo y na linha 5. Por fim, eu já sei que p de x0 e sei que p de x0 implica q de y0. Então, eu posso excluir essa implicação na linha 6 e concluir que q de y0, certo? Mas esse q de y0 ele só está válido dentro da caixinha x0. Eu preciso tirar agora ele para fora da caixinha x0, colocando ele na caixinha do y0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que na linha 8,
Q de y0 continua verdade, só que qual foi a regra que eu apliquei aqui? Eu apliquei a exclusão do existe o x nas linhas 1, certo? E na caixinha que vai da linha 4 até a linha 7. Certo? Por fim, o que é que eu quero? Bom, o meu y0 é um termo genérico suficiente e eu quero chegar num para todo. Então, eu vou introduzir o para todo y no que está na linha 8. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que para todo y, Q de y, certo? Pelo quê? Pela introdução do para todo y em tudo que eu tenho na caixinha da linha 3 até a linha 8. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado e que o vídeo não tenha ficado muito cansativo.